Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro 1822 do Laurentino Gomes, que é o segundo da série da trilogia dele aí, que começou com 1808, que foi da chegada da família real ao Brasil, e agora vem para o 1822, que vai falar sobre o período da independência do Brasil, e o 1889 vai tratar sobre o período do golpe republicano, né? E esse livro aqui, como eu já citei no livro anterior, no 1808, o Laurentino Gomes ele escreve bem demais e é um livro fundamental para quem quiser conhecer pelo menos esses três períodos da história do Brasil. A leitura é muito boa, você lê tranquilamente, é como se fosse realmente uma leitura romanceada. A forma como ele estrutura, como ele monta o texto é muito boa. Eu até num vídeo anterior que eu falei sobre estudar o período da monarquia no Brasil, que eu até comecei errado, que eu comecei lendo pela Emília Viotti e deveria ter começado pela literatura. Realmente aí foi, mas é porque fui pegar um livro de uma historiadora. Já esses livros aqui do Laurentino Gomes são excelentes. Aqui você já pode até considerar como literatura mesmo, como uma literatura histórica, né? E é excelente o material. No caso aqui, o livro ele vai tratar sobre o período que o Dom João VI retorna para Portugal e que Dom Pedro I também recebe ordem da corte portuguesa, da Constituinte portuguesa, para retornar para Portugal, mas aí ele resolve ficar. Mas por que a Constituinte portuguesa quis que o Dom Pedro I voltasse, né, para Portugal? Foi porque após a Revolução do Porto, os portugueses eles queriam que o Brasil retornasse à condição de colônia e que tudo tivesse que passar por Lisboa ao invés de ser negociado diretamente aqui no Brasil. Então, por conta da pressão mesmo dos comerciantes e do brasileiros, eles exigiam que Dom Pedro I tomasse uma atitude, que ficasse e tal, que apoiasse para que mantivesse essa situação do Brasil, não mais como colônia, mas como membro, que era o que se queria, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que seria como se fosse hoje, como tem a Inglaterra tem a Commonwealth, né, que são os vários países que são colônias do Reino Unido, né, britânico. E como a Constituinte portuguesa não queria isso, queria realmente que o Brasil retornasse à condição de colônia, surgiu a pressão para que Dom Pedro I recusasse retornar para Portugal, e que foi culminar com o dia do fico. E posteriormente a Constituinte portuguesa mandou uma carta já no ano de 1822, destituindo Dom Pedro I de qualquer poder aqui no Brasil e exigindo que as províncias recusassem qualquer ordem de Dom Pedro I e que eles se subordinassem diretamente a Portugal. Aí isso daí algumas províncias, principalmente do Nordeste, obedeceram, e aí começou o conflito, que foi então quando foi culminar no 7 de setembro, né, quando Dom Pedro I voltava de uma visita que ele tinha ido fazer em Santos, foi inspecionar 6 fortalezas lá e foi ver com a família do José Bonifácio. E no regresso recebeu uma mensagem, né, uma mensagem já de José Bonifácio e da Dona Leopoldina, a Dona Leopoldina ficou como regente do Império na saída do Dom Pedro I, nessa viagem. E nessa mensagem eles diziam que já estava começando a haver um conflito, que Portugal provavelmente iria entrar no Brasil pela Bahia com o intuito de tomar o Rio de Janeiro. Então que Dom Pedro I se posicionasse logo sobre a situação dele, que também já era até conflitante. Os brasileiros não sabiam mais a quem que ele queria apoiar mais, se ele queria apoiar os brasileiros ou os portugueses. E acabou então que a Dona Leopoldina até falou, né, que Senhor, o pomo está maduro, colhe-o já. E Dom Pedro I então proclamou, né, a independência no dia 7 de setembro, e posteriormente veio todas as consequências da questão da independência, que algumas províncias e alguns portugueses estavam ainda fiéis à coroa portuguesa e
se rebelaram. É até uma coisa interessante da história do Brasil, que ela é escondida assim, né? Ela tá lá, só que ninguém vai atrás de buscá-la, né? Então fica aí sendo manipulada de acordo com os interesses de quem quiser. Mas que a independência do Brasil, tudo bem que ela foi bem mais pacífica do que a independência dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que não houve luta, que não houve resistência. Alguns portugueses resistiram à independência do Brasil e lutaram, e os brasileiros tiveram que se levantar contra esses portugueses para lutar pela independência do Brasil. Então várias pessoas morreram, houveram guerras para garantir que o Brasil se tornasse independente de Portugal. E depois disso, e outra, que o Brasil ainda não tinha uma marinha consolidada, um exército consolidado, foi tudo feito ali meio que no improviso. Alguns navios portugueses foram apreendidos e depois incorporados à marinha brasileira. Foi aí que veio até a participação do futuro Marquês de Tamandaré, e perseguiram alguns navios portugueses até sair do Brasil e até chegar na boca do Rio Tejo, lá em Portugal. Depois vem a questão o livro vai explicar também sobre a questão da escravidão, que a escravidão desde o início da independência, que Dom Pedro I e José Bonifácio tentaram acabar com a escravidão no Brasil. Só que infelizmente já era uma situação bem arraigada aqui no Brasil, e esse foi um dos motivos pelo qual os grandes proprietários, os senhores e a população em geral se juntou em torno do Dom Pedro I, para que se consolidasse uma monarquia que mantivesse o status quo, ou seja, que tudo continuasse do jeito que está. O rapaz está aqui desse jeito, é o que está funcionando, não mexa aqui. A gente lhe apoia desde que tudo continue do jeito que está. Então essa daí foi a base de sustentação do período monárquico durante bastante tempo, mas desde o início Dom Pedro I ele tentou acabar com a escravidão. Só que se ele fosse inventar de fazer isso daí, já iria ele não teria nem tomado, não teria nem assumido ao trono, já teria o Brasil já se fragmentado em um monte de repúblicas separadas. E foi isso daí que foi a base que deu apoio ao Dom Pedro I. E dessa forma era preocupante algumas atitudes, algumas situações que o Dom Pedro mesmo tinha em relação à escravidão, e isso daí causou preocupação entre proprietários de escravos e traficantes de escravos, como por exemplo a Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, ela exigiu que o Brasil abolisse o tráfico escravo. E Dom Pedro I, por conta disso daí, tentou, enrolou, empurrou para lá, empurrou para cá, e assinou em 1826 um tratado com a Inglaterra que se comprometia a acabar com o tráfico de escravo até 2030. Até 1830. Se eu tiver falado 2026 também, então foi 1826. E esse acordo só foi aprovado em 1831. Então foi empurrado. Então de 1831 até 1839, dezenas de milhares de escravos ainda passaram da África para o Brasil. E isso daí era uma condição complicada de você combater, porque aqui até escravos tinham escravos. Por exemplo, tinha os escravos de ganho, que eram escravos que o senhor de escravo lá, você vai lá trabalhar, vai vender isso daqui, ou vai ser engraxate, vai ser barbeiro, tantos por cento do que você faturar é meu, outra porcentagem é sua. Então esses escravos de ganho, que eram muitos, eles acabavam juntando dinheiro e depois compravam a sua própria alforria. Dos escravos que não conseguiam comprar a sua alforria, ou melhor, que o senhor se negava a vender a alforria, porque o senhor não era obrigado a vender, a conceder a alforria. Dos que os senhores não aceitavam alforriar esses escravos, mesmo sob pagamento, o que é que eles faziam? Então se eu não vou ser liberto, foi o seguinte, eu vou comprar outro escravo para fazer o meu trabalho. E então tinha essa situação, e era assim que o sistema funcionava no país todo, que era um país ainda, ou melhor, 100% agrário, né? Fora o serviço agrário, era apenas o desenvolvimento mercantil que existia. E isso era difícil de você trabalhar para acabar, porque era todo mundo, era rico,
classe média, pobre, todo mundo tinha a questão da escravidão enraizada na sua situação. E depois disso daí vieram o problema da Constituinte, né, que foi se criar uma nova Constituição para o Império recém-criado, e essa Constituição ela tirava poderes do Dom Pedro I, que aqui um dos objetivos da Revolução do Porto foi que o rei de Portugal se submetesse a um regime constitucional. Então, para evitar qualquer problema desse tipo aí aqui, então já se deixou de ser uma monarquia absolutista, então aqui já se começou como uma monarquia constitucional, que era onde o imperador era subordinado a um parlamento. E só que ainda fora isso, a primeira constituinte estava tirando vários poderes do Dom Pedro I, que ele ia ficar só como realmente um enfeite, ele não ia ter voz nem vez. Então ele democraticamente, né, chamou o exército e dissolveu a constituinte, né, que foi precedida da Noite das Garrafadas, e prometeu que faria uma constituição a mais liberal possível. E em 1824 ele fez a constituição que até hoje foi a constituição mais duradoura e mais estável do Brasil, que foi a Constituição de 1824, onde ele exercia o poder moderador. Existia o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que queria fazer a intervenção para pacificar os outros poderes, que seria algo que seria bem interessante hoje em dia, que hoje em dia a gente tenta que o exército faça o poder moderador, na situação que existe hoje. Se hoje fosse uma monarquia, não precisaria disso, porque o imperador, o monarca, já poderia fazer essa vez do poder moderador. E por conta de diversos desgastes, de autoritarismo mesmo do Dom Pedro I, e dessa situação dúbia de não saber a quem ele estava atendendo, se a Portugal ou realmente aos interesses brasileiros, Dom Pedro I acabou se desgastando muito, até mesmo com seus próprios aliados, que o José Bonifácio, após a dissolução da Constituinte, passou de apoiador a opositor do Dom Pedro I, e houveram diversos problemas, diversas rixas aí, como por exemplo a morte de jornalistas que foram atribuídas a mandantes do Dom Pedro I, mas que quem estava envolvido era José Bonifácio. Então diversos atritos aí que complicaram bastante a situação do Dom Pedro I. Somando-se a isso, ou melhor, dentre essas rusgas aí, estava a impopularidade do Dom Pedro I por conta do tratamento dele com a princesa Dona Leopoldina, né? O descaramento das traições dele com a Marquesa de Santos, que inclusive depois ele teve uma filha, né, que foi a princesa Isabel Maria, que se tornou a Duquesa de Goiás. Então, durante todo o período monárquico do Brasil, só houveram dois duques. Um foi a Duquesa de Goiás e outro foi o Duque de Caxias. A diferença é que o Duque de Caxias lutou muito, fez muita coisa para poder conseguir esse título. Inclusive atuando dentro dessas revoltas que ocorreram aí no primeiro reinado, ajudando a intervir em favor do Dom Pedro I. Então isso daí desgastava bastante a imagem do Dom Pedro. A princesa Dona Leopoldina, ela veio a falecer de desgosto, era muito complicada essa situação dela. O Dom Pedro I humilhava ela mesmo em público, porque ele andava com a Domitila por aí, levava na mesma viagem as duas e desfilava com a Domitila na frente de todo mundo. E quando a Dona Leopoldina morreu, isso daí causou uma comoção popular grande, porque o Dom Pedro I nem no Rio de Janeiro estava, ele estava lá no sul por conta da Guerra da Cisplatina, e a população ficou muito magoada mesmo com o Dom Pedro I. Isso daí só ajudou a desgastar mais a imagem dele. Até para ele conseguir uma nova princesa foi complicado, porque a fama dele já estava feita na Europa. Até conseguir alguém que quisesse deixar sua filha sair, porque a criação das princesas europeias, principalmente as austríacas, era de alto nível. A princesa Dona Leopoldina, a gente praticamente não tem conhecimento dela, mas foi uma mulher espetacular, que estudava mineralogia, astronomia, falava diversos idiomas, tocava, estudava botânica. Ela tentou criar aqui a primeira universidade para mulheres aqui no Brasil. Então ela foi uma pessoa altamente mesmo, era aquela típica princesa mesmo. Eu costumo dizer que a Áustria é a fábrica de monarcas, principalmente de princesas.
E com todo esse desgaste que ocorreu com Dom Pedro I, depois ele conseguiu, né? Conseguiram achar a Dona Amélia, né? Que veio então a se casar com ele. E Dom Pedro I depois ele sofreu um outro golpe, que foi o seu irmão Miguel em Portugal, que tentando tomar o trono da filha dele, da filha do Dom Pedro, que estava Dona Maria II, que estava em Portugal. Ele tentou implantar lá um regime absolutista em Portugal, e Dom Pedro I saiu daqui porque ele tinha que escolher ou Portugal ou Brasil. Ele estava queimado nos dois, e aí qual era a situação que ele ia ficar. Então ele resolveu abdicar aqui no Brasil em favor do seu filho Dom Pedro II, e foi para Portugal combater o seu irmão Dom Miguel para reaver o trono português, e lá ele ficou como Dom Pedro IV em Portugal. Então, resumidamente, é essa a história de que trata o livro. É lógico, evidente, que eu não vou ter como falar tudo que tem no livro, porque é por isso que serve o livro, que é para a gente ler. Então leiam, é importante a gente saber da história do nosso país, porque aqueles que não conhecem a sua história estão fadados a repeti-la. Ou seja, os erros que foram cometidos no passado, se você não conhece, você vai repeti-los. Agora é bom a gente também procurar os bons exemplos que aconteceram na nossa história e procurar também repeti-los. E o período do Brasil monárquico foi a era de ouro do Brasil, e a gente tem que conhecer. Então é isso aí, leiam um livro e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e de dar uma curtida aí. Até mais!